E para ela entender por que nós três estamos conversando sobre aqui hoje, é porque nós somos um ecossistema, né? Nós vamos falar muito sobre isso, a questão do ecossistema. Agora a Raíssa chegou, se apresentou. Araceli, você quer se apresentar? Eu posso, porque a Raíssa já entrou nas lives e hoje a Araceli está iniciando. Parabéns, Araceli. Seja bem-vinda, Araceli. Olha, isso aqui, fazer uma live nada mais é do que expor a nossa própria vulnerabilidade. E assim, ninguém é perfeito. Estamos aqui para dar o nosso conhecimento, para dar a nossa parte para as pessoas que estão nos vendo, do que eles podem aprender, do que podem compartilhar conosco. E assim, é de grande valia a gente expor a gente mesmo aqui na rede social, na sexta-feira, não é? Então, seja bem-vinda, fique à vontade. Aqui a gente vai discutir um assunto muito leve, muito bacana, que eu acredito que muita gente vai gostar. Obrigada, Raíssa. Nós conhecerem você também. Fala para nós, Araceli, sobre você. Quem é Araceli? Quem é Araceli? A pergunta que não quer calar, é uma pergunta assim muito complexa, né? Quem sou eu? E que faz parte desse contexto da nossa inteligência emocional. Mas a Araceli é um conjunto de vários papéis que ela assume na vida e um deles é como gastroenterologista, né? Somos três médicas, né? Que estamos aqui, a medicina nos uniu de certa forma, e estamos aqui contribuindo, dando a nossa contribuição, a nossa vivência, a nossa experiência sobre esse tema tão importante, inteligência emocional. E inteligência emocional e gastroenterologia também está muito relacionado. Nós temos várias entidades na gastroenterologia, cerca de 22 doenças, que são as doenças funcionais do aparelho digestivo, que está intrinsecamente ligado aos quadros de desequilíbrio emocional, onde não se acha, né, uma patologia orgânica, uma disfunção hormonal ou anatômica que justifique a ocorrência de diversos números de doenças. E vários estudiosos, né, ao longo de anos, chegaram à conclusão, na elaboração de um famoso que chama Consenso de Roma, na organização, no agrupamento dessas doenças, que são as doenças funcionais, e passamos a estudar mais, né, sobre as nossas emoções, nossos sentimentos e como eles interferem no funcionamento do nosso corpo. Então, um dos papéis que a Araceli assume é esse de gastroenterologista especialista em doenças funcionais do aparelho digestivo, que assim como Raíssa estudou inteligência emocional, fiz também um curso de coaching, porque vi diversas ferramentas que podem ser aplicadas à prática clínica para auxiliar o doente, né, a seguir e adquirir o equilíbrio da sua condição de saúde. Perfeito, Araceli. Vocês já chegaram na apresentação, eu acho que já jogou o impacto aí. E inteligência emocional, como Raíssa falou, não é. Se a gente fosse falar realmente tudo sobre inteligência emocional, a gente poderia fazer um seminário, um workshop, vários dias. Congresso. Nós temos aqui em média 50 minutos. Raíssa acho que Raíssa saiu aí, volta já. Nós temos em média 50 minutos para a gente conversar um pouco sobre conceitos, o que é as ferramentas da habilidade da inteligência emocional. Você puxa Raíssa de volta aqui. Da habilidade da inteligência emocional durante o processo que eu falo, que é como eu, sendo geriatra, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu quero puxar por todo o processo de envelhecimento. Então, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o que é a inteligência emocional. Cada uma pode falar um pouquinho, eu também vou complementar, para que as pessoas entendam por que é que a gente está falando 3 médicos numa sexta-feira à noite, uma geriatra, uma gastroenterologista, uma endocrinologista, falando sobre inteligência emocional, por que é importante entender, né? Eu poderia jogar a primeira. Por exemplo, o que seria a inteligência emocional? Seria nossa capacidade, né, de entender o processo de compreensão de todas as emoções, o que é reconhecer, compreender, gerenciar as nossas próprias emoções.
E o que é que isso pode, inclusive, refletir na nossa saúde, né? Perfeito. Muito bom, Ângela. E é importante saber que a inteligência emocional, ela não é estudada de agora, não é assunto de coaching de 5 anos para agora, tá? Ela já é estudada desde 1960 e foi em 1995 que o psicólogo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, é um psicólogo de Harvard, uma universidade extremamente conceituada mundialmente, esse psicólogo, ele atualizou os conceitos de inteligência emocional. E aí a gente sabe que a inteligência emocional não é também somente entender a minha emoção, gerenciar a minha própria emoção. É saber uma sua emoção certa e utilizá-la na ocasião certa, conectando você ao seu ambiente, aos outros, e tirar dessas pessoas do seu ambiente, tirar o melhor da coletividade. E isso a gente trazendo para a área da medicina, como é que ajudaria? Eu tenho um ambiente de família, as pessoas convivem em comunidade, convivem num ambiente de trabalho, convivem num ambiente de consultório. Então, vários ambientes a gente vai conviver com pessoas. E saber gerenciar melhor as nossas emoções e saber entender a emoção do próximo vai facilitar a nossa própria convivência. E isso não é só na área médica, é na vida mesmo. Exatamente. Era, você quer complementar alguma coisa? É exatamente isso que Raíssa falou, do impacto, né, que nossas emoções têm no nosso próprio corpo e do impacto que o outro tem na gente. Então, é saber gerenciar o que eu sinto e saber gerenciar o sentimento que o outro provoca em mim. Né? Gerenciar significa, o pessoal confunde um pouco o gerenciamento das emoções com a ausência de emoções negativas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As emoções positivas e negativas, elas acontecem normais no ser humano, né? Então, é normal sentir raiva, é normal sentir ansiedade. Você vai para uma frase que eu escutei hoje. Você vai para a sua primeira live, você está... Eu estou extremamente ansiosa, estou com borboletas no estômago, como os pacientes costumam sentir. Mas é entender que esse sentimento é normal e não lhe incapacita de exercer nada em sua vida. Então, entender que ansiedade, raiva, medo, frustração faz parte, né, do contexto da humanidade. É normal sentir. É normal sentir. Agora, como isso me afeta, como isso afeta a minha interação com as outras pessoas e como isso me impede de viver o meu dia a dia, isso é ter uma inteligência emocional adequada, né? Sem que haja um impedimento da sua rotina, da sua vida diária. Exatamente. Juntando tudo que você já falaram, né? Eu digo que é como a gente vai lidar com as situações que são difíceis, tomar decisões, né, para nossa própria vida, né, gerenciar todos esses processos, melhorar as decisões, desenvolvendo relacionamentos que sejam mais positivos, né, completando mais isso que vocês estavam falando. Ela vai se manifestar, Ângela, de várias formas na nossa vida, né? Através da autoconfiança, do autocontrole, do foco, da produtividade, da flexibilidade, de eu entender o lado da outra pessoa, da empatia, da humildade, do otimismo. Tudo isso faz parte de um contexto de tratamento de doenças. Você ser flexível com o paciente que, por exemplo, não tem condição financeira de arcar com o custo de uma medicação que é mais cara. Na área de Ângela deve ter muito medicamento mais caro para tratamentos mais importantes. Na endocrinologia eu tenho medicamentos de emagrecer que nem todo mundo vai ser capaz de arcar com aquele custo mais alto. Então, eu tenho que agir com inteligência emocional, entender o lado do paciente e flexibilizar o tratamento. Isso é agir com inteligência emocional. São a questão das habilidades, né? Habilidades. Vem junto no pacote. Isso. Como você falou, empatia, motivação. Né, gente? Isso. Motivação, principalmente para adesão ao tratamento. Por exemplo, você disse que o seu
paciente ele pode não ter condições de aderir às medicações que seriam as top de linha, que são caras, mas a gente pode usar de estratégias motivacionais para usar outras medicações e tentar que esse paciente não fique desmotivado, não tenha condições financeiras, mas o tratamento não é só, às vezes, medicamentos, muitas vezes é o não farmacológico. Então, motivação, empatia, autorregulação emocional, né? Autorresponsabilidade com a sua própria saúde, né? Como é que você vai contar, como é que você conta a sua narrativa para o seu médico, a história da sua vida, porque a gente está ali para ouvir também e para poder entender, a gente tem que saber se essa pessoa também entende que ela é autorresponsável pelas decisões que ela toma, ou pelo que ela vai comer, no seu caso, pela não prática de atividades, pela não avaliação periódica com o médico, entendeu? Vai por aí, né? Se a gente falar um pouquinho das habilidades sociais, como se relaciona com seus pares, com sua família, no trabalho. A autorresponsabilidade, eu diria que é o carro-chefe da inteligência emocional, porque a partir daí, né, a partir da autorresponsabilidade, o paciente, a partir do momento que ele tem autorresponsabilidade, ele se torna o agente ativo daquele processo, do seu processo de doença, do seu processo de envelhecimento saudável, né, puxando aí para o lado de Ângela, e a partir daí ele tem consciência que não é o médico, não é o familiar, não é A, B ou C que vai fazer com que ele, né, tenha as condições, sejam ambientais, sejam pessoais. É ele que vai buscar. Então, a saúde, a busca por saúde depende principalmente dele e das suas escolhas. Ângela, falando em autorresponsabilidade, que é a crença que a gente diz, né, de que você é o único responsável pelas coisas que acontecem com você. E muitas vezes esse conceito de autorresponsabilidade é confundido nas pessoas. Como dizer que é culpa. Se eu sofri um acidente agora a culpa é minha. Calma, gente. Autorresponsabilidade significa eu administrar o que acontece comigo e decidir o que é que eu vou fazer com aquela situação. Poxa, se a pessoa sofreu um acidente e ficou ali com uma fratura na perna, vou dizer um exemplo, não pode fazer o seu exercício físico. É culpa do acidente, agora eu vou engordar e está tudo certo. Poxa, diante de um acidente que foi sofrido, que eu não estou podendo fazer exercício, o que cabe a mim fazer diante deste meu problema? Isso é agir com autorresponsabilidade. Aí eu vou pegar outros mecanismos, outras estratégias para quê? Porque eu não tenho um ganho de peso durante aquele processo que eu vou ficar com a imobilização do membro que fraturou. E isso daí é agir com autorresponsabilidade. Dentro da área de endocrinologia, eu não vou tomar insulina porque faltou, eu não fui renovar a receita, mas, poxa, você viu a data da receita. O que cabe a você ter uma busca para renovar a sua medicação, entendeu? A gente sabe das dificuldades financeiras que o nosso país sofre e que muitas pessoas também não têm, porém, a gente tem que entender a nossa limitação e se adaptar a essa limitação. Eu gosto muito desse livrinho aqui, eu tenho até com ele na mão, porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso nessa live, e às vezes eu costumo passar para o paciente na receita médica. A doutora Raíssa prescreve livro para ler em casa, um livro pequenininho, poder da autorresponsabilidade, certo? Maravilhoso. Esse livrinho, ele tem muitas lições bacanas, é um livro de leitura rápida, uma leitura prática, que vai dar uns ensinamentos muito importantes até para o seu processo de doença. Como é que eu vou lidar com o meu diabetes, como é que eu vou lidar com o meu excesso de peso, como é que eu vou lidar com a necessidade que eu tenho de tomar meus medicamentos para tratar as minhas doenças, como é que eu vou lidar no momento que eu tenho que ir para o médico periodicamente para cuidar da minha saúde, fazer os meus exames, no momento que eu tenho que saber que eu não posso tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose e vou passar mal. Já ia falar nisso.
Vivência própria. Então, por experiência própria, a Raíssa já sabe que precisa andar com a lactase na bolsa e que, ao máximo, deve evitar o leite normal, porque eu sei que eu vou ter sintomas e vou passar mal. Então, isso é agir com autorresponsabilidade e agir com inteligência emocional. Exatamente. Fala aí, Araceli, desse gancho da gente aí, das intolerâncias lá que tem. Autorresponsabilidade não é culpa, né? Autorresponsabilidade é você ser o protagonista da sua vida. É diferente. Exato. Então, dentro da minha área tem bastante coisa, né? Que normalmente os pacientes, eles nos buscam querendo um caminho, um atalho, para que ele não precise ter várias mudanças comportamentais que são necessárias para o controle dos problemas que ele tem, né? Então, na vida, né, não existem atalhos. Na vida existem processos, existem passo a passo, existem aprendizado, e cada pessoa, né, tem que se conhecer primeiro, saber suas limitações, sua capacidade de digerir alguns alimentos, que alguns pacientes eles vão perdendo ao longo do tempo, como na intolerância à lactose. Então, na vida não existem atalhos, existem processos. E esses processos precisam ser seguidos para que você consiga atingir o seu objetivo. Perfeito. Exatamente. E aqui... Se eu puxar aí para o meu gancho aí, que mexe com vocês também, quando as pessoas vêm querendo medicação anti-AIDS, né? Essas coisas que aí não tem evidência científica nem nada, e quando a gente fala que ele é o protagonista do processo do envelhecimento, porque nós envelhecemos desde o dia que nascemos, né? Envelhecemos a cada dia, né? Então, nós somos protagonistas das nossas escolhas. Tudo bem, não escolhemos nada na nossa infância, adolescência, mas na vida adulta, que a gente tem consciência do que acontece, né? Principalmente das consequências. Por exemplo, se eu tenho intolerância à lactose, mesmo que eu tome lactase, às vezes, em algum alimento, eu vou passar mal. Exatamente. Não, eu vou arriscar, né? Aí vou passar mal, vou estender, vou vomitar, vou entender, porque eu fui infligir alguma coisa que eu já sabia que iria fazer mal. Então, no meu processo, eu falo muito dos pilares do envelhecimento saudável, que não são medicações, são decisões que você vai tomar na sua vida. Né, sobre mudanças de hábitos que vocês vão adquirir, sobre beber água, sobre atividade física, que é o que a gente mais está na tecla e que é mais difícil de mudar. Mas essa semana, eu até repostei um vídeo de Priscila Lopes, que é psicóloga, sobre como a gente faz mudanças nos nossos comportamentos. Era uma sugestão, porque, na verdade, eu vou dizer assim, eu fui consultar com a doutora Raíssa, ela disse que eu estou pré-diabética, eu não vou mais poder comer açúcar. Aí, de repente, eu quero de uma hora para outra, eu que comi minha sobremesazinha, radicalmente parar de comer açúcar. Aí o cérebro vai lá, perigo, né? Como assim? Você está tirando aquilo que eu tanto gosto, né? Do dia para a noite. Aquilo que eu tanto gosto. Só que aí, Priscila, ela pega aquele brinquedinho com o seu nome, até que a tem, que é tipo uma molinha, não é uma mola, ele fez, aí ela abriu bem rápido, para mostrar que foi uma coisa radical, e depois ela fechou e disse assim, que tal você mudar o seu comportamento gradualmente, aí foi abrindo aos pouquinhos, gradualmente se recompensando com pequenas metas, e assim você vai, porque é mais fácil você começar a mudar o hábito do que você fazer isso radicalmente. Vamos ver aqui no pessoal, Ângela. Vamos ver aqui no pessoal que está participando dessa live. Se alguém tem alguma dificuldade de mudar algum tipo de hábito, às vezes a gente pode ajudar um pouquinho. Alguém quer falar aqui na nossa live? Cássia Ricardina gostou aqui de alguma coisa que a gente falou aqui durante a nossa live. Olha, hoje eu atendi uma paciente que veio, eu não sou endocrinologista, né? Mas a gente está tentando que o envelhecimento dela seja bem sucedido, ela tem um grau de obesidade, aí ela disse, vamos pesar para ver se mudou alguma coisa. Aí tinha perdido 1 quilo.
Aí ela disse, só foi 1 quilo. Eu fiz, só foi não, foi o primeiro quilo. Porque a pessoa que tem que perder 10, tem que perder primeiro 1. Não é? Começar dos pouquinhos e a gente agir com inteligência emocional também, né? Saber que cada pedacinho do seu processo merece ser validado. Comemorado. São hábitos que a gente chama. Jeane Fátima, Jeane está falando aqui para a gente que tem dificuldade em relação à lactose e também tem obesidade. Então, às vezes, Jeane, você está com a sua dificuldade de lactose e você coloca num pensamento assim, de repente, poxa, eu sei que eu vou ter sintomas ruins e eu continuo comendo leite, tomando leite ou derivados. Isso se chama ambivalência. Ambivalência é um pensamento que fica puxando de um lado e puxando de um outro, a razão e a emoção, puxando de um lado para o outro, e você fica paralisado assim, ó. Isso se chama ambivalência. Eu sei o que eu tenho que fazer, a razão, mas eu acabo não fazendo. A emoção é que comanda nesse caso. E aí a gente precisa utilizar alguns mecanismos de inteligência emocional, inclusive, para controlar um pouquinho o nosso impulso na hora de consumir certos alimentos que a gente está com um pouco de restrição por passar mal ou por realmente fazer, ocasionar um dano no nosso corpo, sabe? Alguma coisa, Ângela, para você acrescentar para a gente? Tem uma perguntinha aqui, mas eu acho que a Araceli ia falar. Ela sempre fala, eu tenho nesse caso, que mandaram aqui para mim. Sempre colocar na balança, né? O benefício que eu vou ter e o prejuízo que eu vou ter. E aí, o que é que pesa mais? E a partir daí, ter as suas escolhas de forma consciente e autorresponsável. Acho que é uma das formas. E assim, muitas vezes, focar na coisa positiva e não na coisa negativa. Porque eu estou muito restrita, como é que eu vou para o aniversário, não vou participar e tal. Existem outras formas de participar, né? Nós, seres humanos, temos na alimentação um meio social, né? A gente socializa muito nas refeições, então a refeição ela tem uma importância emocional muito grande, não é só o alimento, não é só a comida, não é só o prazer em comer, mas tem um contexto social envolvido. Então, usar esse contexto a seu favor, né? Usar as coisas a seu favor e sempre focar na coisa positiva, não na coisa negativa. Talvez se eu excluir os derivados do leite, eu vou comer menos pizza, eu vou comer menos queijo gorduroso, vou começar a ter hábitos mais saudáveis, vou ter escolhas mais saudáveis. Será que vale a pena eu ter o prejuízo de passar mal, muitas vezes vomitar, ter dor abdominal, diarreia? Alguns graus de intolerância fazem com que o paciente necessite ir para o pronto-socorro para fazer medicação venosa, para controle de sintoma. Então, vale a pena eu passar por todo esse processo? Ou é melhor eu me restringir e conseguir aproveitar o contexto social, por exemplo, de um aniversário, né? Então, sempre colocar na balança e sempre procurar o que mais vale a pena para você. Exatamente, Araceli. Uma pergunta aqui que serve para as 3, tá? Vou abrir aqui de novo. Em qual momento vocês acreditam ter virado a chave para entender que a inteligência emocional é de fato necessário para exercer seu propósito na medicina? Eita, que pergunta! Gente, essa pergunta foi muito bem elaborada, hein? Eu vou começar. Eu vou começar. Não, não fui eu, não. Não. Foi não. Não, eu sei, foi pergunta de dentro da perguntas e respostas que chegaram aí para você. Né? Porque para quem às vezes tem dificuldade, sabe que aqui tem essa interrogação aqui embaixo. Quem não quiser fazer a pergunta para todo mundo ler, pode mandar nessa interrogação, tá? Na verdade, o autoconhecimento, o processo terapêutico, ele desperta. Mas a minha amiga Araceli, que foi Larissa, pronto, tá dizendo para Larissa, que é reumato, maravilhosa. Parabéns, Larissa, essa pergunta foi maravilhosa, Larissa. Eu vou falar novamente no conceito chamado ecossistema. Ecossistema, por exemplo, nós 3 somos um ecossistema. Nós estamos interligadas pela medicina, mas nós também estamos interligadas pela amizade, mas
pelo processo de aprendizado, de autoconhecimento e de inteligência emocional. A Araceli, primeiro, foi estudar inteligência emocional, participou de um evento, me convidou, eu achei interessante, sem nem ter noção da proporção. Aceitei, e neste evento conheci Raíssa, que já conhecia a Araceli. Então, o ecossistema, que a gente fala, seja na casa, no trabalho, aqui somos um ecossistema de 3 médicas amigas que quiseram estudar inteligência emocional. A virada de chave foi passar por esse processo e querer estudar sobre isso e entender que quando a gente não tem a empatia com o paciente, como as meninas já falaram, às vezes você espanta o paciente e ele não consegue começar a dar a própria virada de chave, de entender que o seu processo depende de si mesmo. Que, de repente, eu sou um diabético, mas eu tomo todos os remédios, eu compro um remédio caro, eu vou comer tudo. Na verdade, não é assim. Ou então, como no caso de Araceli, que vocês também vão fazer a fala com vocês, como no caso de Araceli, a pessoa sabe que quando fica nervosa, ansiosa, fica com dor de estômago, o intestino não funciona bem, quando come coisas que não pode, sabe? Então a pessoa tem um autoconhecimento de saber isso, mas às vezes, de repente, tem que vir para dentro de si, para entender o que são as crenças lá atrás, as bases, tudo que fazem com que a gente gerencie a nossa vida dessa forma. Então, a minha virada de chave foi, eu ainda digo, dia 4 de maio. 4 de maio, Ângela, 4 de maio. 4 de maio. 4 Aqui, ó. de maio de 2022. A chave estava lá. Eu aceitei o convite da minha amiga. Mas o processo vivido, e não foi só lá quando a gente participou daquele evento, a gente segue estudando, porque não tem como mais. O processo do autoconhecimento, de investimento na inteligência emocional, para mim é uma coisa viciante. Viciante. Você não pode... que traz, né? O benefício é muito grande. Você fica sempre atrás. Então, eu queria, meninas, que vocês também falassem um pouquinho de quando foi que foi essa virada de chave. De repente, a Araceli, que foi a primeira, né? Fala e depois Raíssa complementa. Vou confessar um pouquinho de algumas coisas pessoais, certo? A virada de chave, Larissa, foi quando eu quis desistir da medicina. Desistir da medicina, a medicina tradicional, a medicina praticada, que eu aprendi, que eu vivenciei na faculdade, eu não me identificava mais com ela. E passei, depois que eu me formei, terminei a residência, a gente cria inúmeras expectativas sobre o campo de trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar de fato como gastro, terminei gastro em 2016, endoscopia em 2017. No final de 2017 ainda fiz motilidade do aparelho digestivo, com avaliação de doenças funcionais. Então, é um processo muito longo. Imagino que eu comecei a estudar medicina com 2018 e terminei tudo em 2017. Olha aí, quase 10 anos, né? Então, você se dedica. Então, no fim, quando você começa a trabalhar, você espera um retorno diferente, né? Um retorno diferente que eu não estou falando de retorno financeiro, certo, gente? Eu estou falando de retorno de resultados, de satisfação, de reconhecimento. E, na verdade, nos ambientes onde eu frequentava, da importância do ecossistema, eu era mão de obra braçal, entendeu? Então, eu comecei a enxergar e eu não quero isso para mim. Aí comecei a entrar numa crise existencial. Como é que eu passo 10 anos da minha vida estudando e quando eu começo a trabalhar, não quero mais? Como assim, Araceli? Não, você tem... Não, eu tenho que arrumar alguma forma. E comecei num dilema pessoal. Se eu largava, se eu não largava, se eu largava, se eu não largava. E comecei... Aí foi quando eu saí do consultório privado. Quem me conhece sabe que atualmente eu só atendo SUS. Aí, mas por que você atende SUS? Porque você quer segurança dos concursos? Nem é tanto pela segurança dos concursos, mas é porque o que me faltava, né, o SUS me preenchia, que era a satisfação, aquele sorriso de eu conseguir trazer para o meu paciente um benefício real, né, com uma conversa de consultório.
não era nem o tratamento em si, né? Era do fato de você ouvir o que ele tem a dizer e ele ser grato por isso. Então isso enchia meu coração, eu queria estar ali, entendeu? Só que existem diversos problemas, né, que circundam o nosso SUS, infelizmente, e a gente não consegue promover a entrega que a gente quer ter. Então foi quando eu comecei a buscar alternativas. E como eu já gostava muito dessa área, já gostava muito da parte de inteligência emocional na Gastro, já tinha muita doença funcional e eu já me interessava, já estudava com isso, junto com minha colega Andressa, que nós duas somos contemporâneas de faculdade, de residência, de tudo. Então a gente já estudava, já discutia muito caso, fizemos várias coisas juntas, então aí a gente tem que fazer alguma coisa diferente, não dá pra gente ficar assim. Então foi quando a gente começou a buscar outros, primeiro entender o processo que estava acontecendo com a gente, aceitar esse processo, que é fundamental que a gente aceite os processos, né, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, para poder parar, pensar, começar nossas crises, reavaliar, né, o que faz sentido, o que não faz mais sentido, e a partir daí tomar nossas decisões e seguir os nossos caminhos. Então a virada de chave foi essa, dizer que eu não precisava desistir da medicina. Eu apenas precisava estar no lugar certo, com as pessoas certas. E fazer o que eu nasci para fazer. Isso, que é cuidar. O nosso propósito, cuidar. Seguir o nosso propósito, cuidar de forma que... Isso, cuidar de uma forma realmente eficaz. Eu não estou ali para receitar o paciente e tá aqui, faça isso, tá aqui... Não, existe um contexto, existe uma família envolvida, eu tenho que entender que ele, na primeira consulta, ele não vai se abrir para mim, não vai dizer os problemas. Primeiro ele tem que gerar um rapport, uma confiança, para na segunda, terceira, quarta consulta eu conseguir realmente entender qual é o processo pelo qual... E eu saber esperar. Não culpá-lo, né, por isso, não me sentir frustrada porque não consegui atingir os objetivos e a partir daí entender que tudo na vida é um processo. Um processo. E tudo necessita de aceitação, né? E a gente também tem muito, de verdade, alguns preconceitos que a gente carrega da nossa formação, de que o paciente tem que estar ali no nível inferior e o médico está num nível superior. Eu mando, você obedece. E a gente começou a perceber que esse tipo de medicina, pelo menos para nós que estamos no mesmo ecossistema, é um tipo de consulta que não traz resultado. Não traz resultado para o paciente que vai se sentir acuado, que vai se sentir acusado, que vai se sentir apontado e ele vai ficar restrito no que falar. Se você aponta para ele, você fez isso, ele vai dizer o que fiz, não fiz. Ele às vezes está omitindo informações importantes para a nossa consulta. E a família em cima, e cobrando do médico, e a gente chegando em casa arrasada, cansada, fadigada, como se tivesse entrado numa luta, num embate de briga mesmo. Eu faço, você não obedece, você não faz, igual criança pequena. E isso, assim, traz um desconforto profundo, principalmente, assim, provavelmente tem muita gente que se identifica aqui, que seja médico, que esteja nessa live, que vai se independente da profissão também, né? Outras profissões que, de repente, a pessoa está lá desmotivada. Exato. Aí, a gente começou a perceber que esse tipo de consulta, esse tipo de abordagem que cobra, que aponta... não era somente problema do paciente, é problema também da gente. Nossa. Na verdade, não é problema, é responsabilidade também da gente. Por que eu estou tratando aquela pessoa com ira? Por que eu estou tratando aquela pessoa com rispidez? Será que aquela pessoa merece ser tratada assim? Vá atrás do contexto de vida dessa pessoa, uma pessoa que nasceu de uma pobreza, que foi humilhada desde criança, que sofreu privação de comida, privação de afeto. Tem coisa que mais doa no ser humano do que a privação de afeto. E isso vai trazer consequências para a vida futura dela. Provavelmente uma pessoa que não tem um amor com a sua própria vida. Qual é o sentido que eu tenho de ficar cuidando de saúde se eu não tenho nem vontade de vai vivendo um dia após o outro?
E isso também é autoconhecimento, isso também é inteligência emocional. Quando eu partir para entender a vida da outra pessoa que está ali do meu lado, que está ali na minha frente, aquela pessoa que passou privação de muita fome na infância e hoje em dia tem um pouquinho de condição financeira, ela quer comer, ela não quer privar de novo. E como é que eu vou ficar mandando a pessoa parar de comer? Eu tenho que ter estratégias para compactuar uma consulta e ver de que melhor forma aquela pessoa pode adentrar no próprio processo dela, porque quem só interessa é ela, né? O processo de emagrecimento interessa muito ao paciente. E para a gente está ali do lado, fica feliz quando ele vem com o resultado. E não é só o resultado na balança, emagreci 10 quilos, 20 quilos, a gente fica feliz muito, mas fica feliz com a transformação. A pessoa que estava dentro de casa, arriada numa cama, não queria sair de casa, uma roupa que cabia, de repente já sente vontade de tomar um café com uma colega, rever uma pessoa que faz tempo que não revia, colocar um vestido na festa do filho, também não tinha vontade de ir para a festa do filho. Veja a quantidade de coisas que a gente pode, enquanto médico, ajudar o ser humano. Não é somente passar remédio, fazer exame, toma meu filho, está aqui, volta daqui a 3 meses. Veja o quanto é tão profundo. Então, para a gente conhecer e ajudar o paciente, precisa primeiro nos conhecermos. E isso é que fez nós três aqui nesse ecossistema e buscar ferramentas que a Faculdade de Medicina, residência, pós-graduação, pós, não deu para a gente. E eu sinto hoje em dia um conforto muito profundo de ter adentrado nesse processo. Não me arrependo nada, zero. Demorei demais para começar até. É verdade. Depois que a gente passa, a sensação é essa. Por que eu não fiz isso antes? Meu Deus do céu. Olha que a Tarsila está falando, é a medicina baseada em valor, gerar transformação no paciente, além de sua saúde. Olha como é impactante essa frase que a Tarsila está falando aqui para nós. Tarsila é reumatologista também, super preocupada nos resultados dos pacientes, também no lado íntimo do que a pessoa traz, porque ela trabalha com pacientes que sentem dores crônicas, doenças reumatológicas, né, também. Olha, para você ver uma única pergunta profunda de Larissa, né? E muita gente aqui falando que, graças a Deus, que a Araceli não desistiu. Graças Essa a crise Deus, existencial Araceli, que está você com não todos desistiu. nós. Eu tive também Todos quase nisso, viu? E é engraçado, olha, que a mesma profissional de psicologia trata nós três. Engraçado isso, né? Ela não viu ainda, acho que ela não entrou, não percebeu como está. Eu disse que ela era nossa mentora. Mentora? Nós temos uma mentora em comum. Então a gente aqui, ó, do reumatologista, lidar com dor é muito delicado, mas muito gratificante. Imagine uma pessoa que está lá impossibilitada de fazer suas atividades mais básicas do dia dela por conta de dor e você conseguir tratar a dor dessa pessoa. Olhe como é gratificante para o médico também, assim como que é para o paciente. Então, acredito que a medicina de hoje é isso, trazer valor para a pessoa, e isso vai preencher o nosso coração, e talvez esse seja o maior propósito de ser médico. Uhum. Exatamente. Então, nesse processo que nós adentramos, né, que eu digo que é um caminho sem volta, quando a gente resolve investir no autoconhecimento e na nossa inteligência emocional, a gente se torna, como diz, o autor realmente das nossas vidas. A gente vai entender o propósito, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente faz como a gente faz. E a gente traz todo esse conhecimento para o nosso atendimento, através de várias estratégias que a inteligência emocional traz. Por exemplo, como autorreflexão. Nós estamos aqui todas trazendo para o pessoal que está assistindo uma autorreflexão. Eu acredito que está todo mundo parando e pensando, poxa, o que é que será que tem mais, né? Porque a gente está aqui só pincelando, como se a gente fosse falar sobre inteligência emocional, como eu estou dizendo, tem que ser um workshop, uma semana e não Semana da inteligência emocional. Semana da inteligência emocional. Segundo Edinaldo, que é psicólogo, que entrou, não sei se ele ainda está, eu tive o prazer de fazer uma palestra seguida da dele no Ministério Público ano passado, e a dele era sobre autoconhecimento. E ele disse, eu não posso falar em 50 minutos, 1 hora aqui, o
que eu poderia fazer um seminário o final de semana todo e não esgotaria. Mas existem, o que a gente quer dizer, que a gente traz as ferramentas da inteligência emocional para cuidar dos nossos pacientes, né? Gerando autorreflexão, trazendo a habilidade comunicativa, que tanto Raíssa como a Araceli já falaram, o jeito de se comunicar, o jeito de falar, né? Trazendo a técnica de resolução, inclusive, de conflitos com si mesmo, com a família, como disse Raíssa, às vezes a pessoa que passou fome a vida inteira não quer ter privação de comida, né? Ou então, como eu já assisti algumas vezes algumas entrevistas, da pessoa que diz assim, a comida, ela socializa, né? E o açúcar está muito ligado a essas coisas. A avó que fazia aquele bolo maravilhoso para a gente comer, aquele pudim maravilhoso. Então, você vai ter muitas lembranças com essas coisas. Então, você tem que realmente ter estratégias e habilidades de compreender que isso é um processo que já passou, que você também não precisa ser radical, mas que precisa ter escolhas mais assertivas, né? Então, a gente pode trabalhar com o cultivo das relações interpessoais, também faz parte, né? São estratégias da inteligência emocional, de como você lida no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, vai trabalhar no lugar onde a relação interpessoal é muito ruim. E às vezes a pessoa não tem a capacidade de entender que você precisa, às vezes, mudar. Com as pessoas que fizeram transição de profissão e hoje já estão mais felizes, ou, como no caso da Araceli pensou, eu já tive meu momento também de pensar, que não da profissão em si na especialidade, né? A gente às vezes pensa, mas quando para, reflete, vai estudar por que é que a gente está com aquela crença, ou por que é que a gente está pensando isso, uma profissão que a gente tanto quis e se dedicou tantos anos estudando, né? Mas puxando também outro gancho do que Raíssa falou, pós em cima de pós, e a gente querendo fazer tudo e faltava alguma coisa. Então, eu acho que quando a minha virada de chave aí, quando a inteligência emocional entrou, aí o propósito ficou tudo claro, interligado. Tudo interligado. Tudo muito claro, muito interligado. E dá prazer, muito prazer hoje em dia de atender as pessoas e ver a transformação. Cada vez que eu abro meu WhatsApp, que vou ver as mensagens das minhas pacientes que estão passando por processos de emagrecimento, são processos difíceis, perder peso nunca é fácil, nunca será. E a gente estando ali, ajudando, incentivando, mandando mensagem toda semana, aquilo traz uma satisfação enorme, o paciente se sente valorizado, se sente acolhido, se sente pertencente a um ambiente em que alguém está preocupado com ele. Então, o médico, assim, que só tem, como disse Tarsila aqui, o médico que só sabe medicina, de nada sabe, e é a pura verdade. Então, o médico de hoje está ligado em saber a inteligência emocional, inteligência sobre oratória, saber também sobre algumas técnicas de marketing. A gente tinha medo de se mostrar numa rede social antes, e ainda existem muitas crenças relacionadas a isso. E o paciente que está ali olhando a rede social, às vezes cai na mão de um médico que não tem a quantidade de conhecimento que a gente tem, a capacidade técnica que a gente tem, mas está ali com aquela linguagem persuasiva, chamativa, amante, cheio de seguidores, cheio de coisa linda, falando coisas que não tá nos livros para atrair. E o charlatanismo, ele está presente desde que o mundo é mundo. Então, cabe a nós, que somos médicas, assim, bem engajadas, bem informadas, que agora, com inteligência emocional na veia, fazer pelos nossos pacientes traz muita satisfação pessoal, muita mesmo. E a gente, né, atua na consulta como auxiliar, né? Nós não vamos determinar, nós vamos mandar, não, a gente está ali auxiliando ele a que ele siga o caminho necessário para adquirir o objetivo que ele veio nos procurar. Então, nós somos ali, acompanhamos todo o processo, sempre entendendo o contexto em que ele está inserido, né? Perfeito, Araceli. Muito bem. Aí, puxando mais um ganchinho para o meu lado, né? Eu entender que o processo, a gente sempre tem que entender que é o processo, a jornada que a gente vive. Então, o processo do envelhecimento
Eu, pelo menos, que eu quero envelhecer, porque eu não quero morrer amanhã, eu quero envelhecer. Eu não quero morrer jovem, né? Então, faz parte do processo a gente gerenciar mudanças que são emocionais, sociais, durante esse processo. Principalmente porque vão acontecer perdas durante esse processo. Às vezes a gente perde entes queridos, a gente diminui a independência, de repente na aposentadoria vem perdas aí não só financeiras, mas perdas sociais. Você tanto quer se aposentar, mas quando se aposenta sente falta do convívio do ambiente do trabalho, não se preparou para esse processo de aposentadoria, né? Então a inteligência emocional, ela também, principalmente na minha especialidade, a gente tenta mostrar às pessoas que têm que gerenciar sim o seu processo, entender o processo, que envelhecer não é só envelhecer em idade, né? Como eu quero dizer, em idade. Não só perder função ou, como diz assim, perder a vitalidade ou a juventude. O envelhecimento, ele faz parte do processo. Mas cabe a você decidir como você quer envelhecer, o que depender de você. Porque, como diz Raíssa, às vezes acontecem coisas que não são de nossa responsabilidade. Mas o que você disse assim, eu escolho hoje envelhecer com saúde, então eu vou adquirir hábitos, porque, por exemplo, eu vejo na minha mãe, na minha avó, uma senhora mais frágil, com dificuldade de andar, ou então, de repente, eu vejo no meu avô aquele que se abaixa e senta para brincar com os netos. O que é que essa pessoa fez diferente na vida dela, né? Quais as escolhas que ela fez diferente na vida dela? Ela escolheu fazer o quê? Cuidar da cabeça, cuidar das emoções, cuidar do corpo. Então, tomar decisões que a gente sabe que vão ter um impacto lá na frente. E planejar, né? Planejar chegar ali. Não adianta também se preocupar com o processo quando você já tiver com 65, 70 anos. A gente tem que começar a se preocupar hoje para planejar o futuro de como eu quero estar, né? Traçar o que a gente chama de plano de ação para esse envelhecimento saudável. E você enxergar o seu envelhecimento saudável é ter uma visão extraordinária do seu futuro. Como que você quer ver seu futuro lá? Você quer ver você numa mesa de família, tendo um almoço, com comidas saudáveis, participando com seus netos, seus filhos, seus familiares, escutando uma boa música, relaxando, num ambiente agradável? Ou você quer um ambiente de raiva, de briga, de rancor, de picuinha por dinheiro pouco? O que é que você quer escolher para você? Que visão você tem desse seu futuro? O que é que você está visualizando para o seu processo de envelhecimento? Eu quero ser uma pessoa ranzinza, reclamenta, que fica murmurando o dia inteiro, que não sabe nem o poder que tem uma oração, uma espiritualidade, uma conexão com Deus. Já foi comprovado que pessoas que não têm espiritualidade, pessoas que são murmurentas, que reclamam, que ficam o tempo todo só falando coisas negativas, tem uma qualidade de vida menor e a longevidade dessa pessoa também é menor. Isso aí já é comprovado. E pessoas que se isolam, não têm acompanhamento, não têm ciclo social com outras pessoas, também têm uma longevidade menor. Estou falando mentira, Ângela? Nenhuma. Não, né, Ângela? Nenhuma. E eu vou pegar o que Larissa disse agora aí, obrigado por compartilhar as histórias e vivências, e vou falar mais uma vez em ecossistema. Você deve andar e se aproximar de pessoas que querem crescer junto com você. Às vezes, um ambiente onde tem uma pessoa que você ama, mas é muito reclamona, como disse Raíssa. Reclama. Aquele ambiente carregado negativo, às vezes você precisa por um tempo, inclusive, às vezes se afastar, né, dessas pessoas e tentar se aproximar de pessoas que vão fazer você crescer junto. Então, o que eu falo muito aqui é, se você tem uma dificuldade de fazer uma atividade física, junto uma amiga, a Daniele, que é minha funcionária, minha secretária, Daniele começou a caminhar sozinha, perto aqui de casa. Ela acorda cedo, ela vai caminhar todos os dias. Daniela é diabética, então ela sabe que ela tem que fazer o controle dela com atividade física. Ela começou a caminhar sozinha, começou a postar. Hoje ela já tem um grupo de mais ou menos umas 4 amigas dela que vão com ela caminhar. Olha aí o ecossistema dela aumentando de pessoas que querem
saúde, que querem compartilhar. Então, às vezes, eu sempre falo, a atividade física não é fácil, porque você sai da zona de conforto, tá? Você tem que sair da zona de conforto. Tem dia que você vai porque você quer, tá maravilhoso. É dançar, eu gosto. Pronto, zumba é uma coisa que eu gosto e eu sou super motivada. E tem dias que você tá cansada, mas você sabe que tem que ir, porque se você não for hoje, amanhã você já fica desmotivada, já não vai. Então, quando você chama uma pessoa para ir junto com você, ou então, por exemplo, um colega médico, semana passada disse que estava tão cansado, mas viu uma postagem no Instagram, aí disse, eu vou hoje também, e foi. Olha como e é se sentiu bem importante porque isso, foi. né, Angela? A Como é gente de importante longe isso. nem acha que tem alguém ali nos vendo, nem acha que a gente está influenciando alguém positivamente. E olha o poder que tem esse negócio aqui. O bem, né? Claro, para o mal também, mas aqui a gente está no ecossistema do bem, ecossistema que quer ver outras pessoas dentro de um ecossistema como esse, crescendo e contribuindo com as informações importantes das pessoas. É a automotivação e a motivação do outro, do né? outro, parte da inteligência emocional, exatamente. Lugares certos, pessoas certas, informações certas. Falando só um pouquinho sobre as relações, né? Muitas vezes nós não temos o controle do ambiente onde a gente está inserido, a gente precisa estar naquele ambiente, seja por um fator externo, porque você não pode se desligar, você não pode, de repente, mudar de trabalho naquele momento, fazer uma transição de carreira. Uma coisa assim que ajuda muito, uma dica, que o que o outro sente, o que o outro expressa, diz respeito ao outro, não diz respeito a você. Muitas vezes uma pessoa ela vem de forma agressiva, falar com você, e a gente já fica chateado, não consegue vivenciar aquilo, já fica com raiva, já promove uma reação em cadeia, já trata mal outra pessoa porque já está desregulado, não conseguiu se manter equilibrado. Então, a partir do momento que você entende que a emoção do outro pertence ao outro e não diz respeito a você, normalmente uma pessoa que fere é uma pessoa que já está ferida. Ela está só passando para frente aquilo que ela já tem. Então, pensar assim, passar a enxergar as coisas assim, faz com que a gente lide muito melhor no nosso ambiente, muitas vezes ambiente de trabalho, com essas pessoas que são um pouco tóxicas, né? Então, tem em mente que aquela pessoa provavelmente ela não vive num ambiente equilibrado, ela não recebe emoção, ela não recebe carinho, ela não recebe afeto, e ela não consegue transpor nada além do que ela recebe. Então, ela passa para frente o sofrimento que ela já tem, que ela já vivencia, não tem relação com você. Então, isso ajuda muito a gerenciar, né, essas pessoas que estão no nosso meio, que a gente, infelizmente, não tem como retirar. Se você tem como sair, ótimo, melhor, mas às vezes a gente não tem como. Então, a gente tolera, né? A gente tolera. Isso. Verdade. Isso é agir com inteligência emocional. Isso é agir com inteligência emocional também. Lembrar que essas pessoas que rejeitam outras são rejeitadas. Pessoas que odeiam, elas são odiadas. Pessoas amadas, elas amam. Então, é muito sobre a outra pessoa, sim. E a gente que está do outro lado, que tem inteligência emocional, que entende sobre inteligência emocional, passa de um olhar de crítica com relação àquela pessoa para um olhar de quê? De compaixão. Compaixão, exatamente. Esta pessoa tem algum problema, deixa eu ver o que ela tem. Vocês já viram lá que o Brunet, uma vez, ele foi no aeroporto, falou que a menina tratou muito mal ele, e aí ele chegou e falou assim: minha filha, eu não sei o que está acontecendo com você no seu íntimo, mas espero que fique tudo bem. A mulher começou a chorar. Você vê que ela estava tratando mal ele, o cliente, mas no fundo, ela estava preocupada com a doença da filha dela, deixou a filha em casa, doente, para poder ir trabalhar. E a gente, às vezes, ali cega, não consegue ver o olhar da outra pessoa com compaixão. Então, um olhar de compaixão para quem está doente, para quem está tratando mal outra pessoa, faz com que a gente não se irrite e com que aquela agressão não atinja tão profundamente a gente. Isso é agir com inteligência emocional. No consultório, na família, nos grupos do WhatsApp, na consulta.
E a Araceli tinha falado do outro tópico que eu ia dizer, né, que faz parte do processo de envelhecimento com inteligência emocional, que são as relações saudáveis e significativas. E outra coisa que é muito importante, você tem inteligência emocional, você tem um melhor funcionamento cognitivo. Né? Você tem um melhor funcionamento cognitivo, memória, tomadas de decisão. Né? Você tem como ter tomadas de decisões mais assertivas. Então, você aumenta essa atividade cerebral, você tem um aumento da neuroplasticidade cerebral, quando você tem inteligência emocional. Aumento da produtividade, né? Todas essas mudanças, esses desafios que são durante o processo, porque também não estou dizendo que o processo de envelhecer é fácil, porque a gente tem inteligência emocional, mas aí a gente tem a capacidade de compreender o processo. E aceitar, né? Acima de tudo. E aceitar. Perfeito. Aceitar, gente, não significa se conformar, certo? São coisas totalmente distintas. Eu aceito o meu processo de doença, estou conformado, então eu não vou ter nenhum tipo de atitude. Não, aceitar é você entender que você tem um problema, e saber acolher esse problema e, a partir daí, tomar as melhores decisões para que esse problema seja ou resolvido, quando é possível de se resolver, ou gerenciado. Isso é aceitar, não é se conformar. Perfeito, Araceli. Ivanalda Alves deu boa noite. Ivanalda, a gente está quase terminando nossa live. Está quase terminando, já ia dizer, já estamos aqui com 1 hora já de live. Eu vou contar um exemplo de inteligência emocional aqui que foi utilizado, tá? No momento que vocês estavam numa fala, eu botei no mudo aqui o meu microfone, porque o meu caçula começou a bater na porta, né, que eu estou em casa, começou a bater na porta e a gritar que queria entrar de todo jeito. E eu fiquei aqui, ó. E vai dar certo. Maria vai acolher ele. Celinha vai chamar ele. Ele vai sair. Eu já estava preparada para pedir licença a vocês para abrir e ele ter que entrar. Se fosse em outra época, eu tinha me descabelado, ficar nervosa, tensa, estressada. Não. O que é que eu ia fazer? Se ele não se acalmou, ele já se acalmou. Não atrapalhou. Eu ia abrir a porta e ele ia sentar e ia participar comigo. Era o que tínhamos, inteligência emocional. Um exemplo. Inteligência emocional, e aí ainda a gente mostra a nossa vulnerabilidade, porque eu acredito que muitas pessoas aqui também sejam mães e devem ter passado pelo mesmo problema de trabalhar em casa durante a pandemia e o filho querer um pouquinho, né? E que se ele tivesse aparecido, não teria problema nenhum, né? Você aceitar, não. Eu pediria licença a você para me levantar para poder abrir a porta e ele entrar. Né? É a naturalidade, a inteligência emocional, e tá tudo certo, somos todos vulneráveis, gente. Então, meninas, já estamos estourando o nosso tempo. Eu disse a Araceli, eu vou primeiro pedir as considerações dela, porque era quem estava mais preocupada, ansiosa. O que é que você achou desse momento? Suas considerações finais, amiga. Adorei ter participado, foi ótimo. O fato de a gente já ter, né, esse preparozinho faz com que a gente gerencie melhor essa ansiedade, faz com que a gente acolha o sentimento que a gente tá sentindo e entenda que faz parte do processo e que à medida que a gente vai ultrapassando as barreiras, né, vai vencendo o medo, vai entendendo que não precisava, né, ter todo aquele medo ou pensamento catastrófico que a gente, às vezes, em um outro momento, costumava ter. Então, foi muito tranquilo, achei uma conversa assim, extremamente agradável. Né? Essa hora passou que eu nem senti. Parece que a gente está falando há 15 minutos. É um assunto assim, tão bom de se falar, tão gostoso. E quando eu falo, meus olhos brilham quando eu falo sobre ele, que a gente fala e nem sempre, né? Parece uma conversa. Fala do coração. Foi uma conversa, né, na verdade. Isso. E aí, Raíssa? Gente, eu estou assim, muito feliz de estar nesse ecossistema, convite de Ângela, de participar desse assunto, que eu também sou muito apaixonada. Adentrei nesse mundo de autoconhecimento há 1 ano, aproximadamente isso, faz 1 ano. E eu estou muito feliz também, Ângela, vou contar aqui para vocês, é que o meu irmão está agora no Método CIS. Fazendo nesse período agora, começou ontem, né? Exatamente neste momento
ele está no método CIS. Eu dei de presente de aniversário para ele. O aniversário dele é dia 17 de abril. Eu disse, meu irmão, pelo amor que eu tenho a você, eu vou te dar um presente que vai ser transformador para a sua vida. E você vai virar o seu aniversário sabendo que você vai ser uma pessoa diferente. Você vai trabalhar dentro da sua profissão com um olhar muito diferente. Você, assim como eu, já é bom. Vai ficar melhor ainda. E ele tá lá, tá super empolgado. Eu vi, fiquei muito feliz. Essa foi a minha virada de chave, junto com as meninas. Foi esse forte impacto emocional, que eu costumo dizer, que foi o curso que a gente fez de inteligência emocional. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo foi o método CIS. Eu fiz no ano passado, junto na turma de Ângela, na turma 225, a Araceli fez antes, foi a pioneira. Foi a pioneira desse grupo. De Araceli veio Andressa, veio eu, veio Ângela. E aí a gente tá muito... Andressa fez antes. Andressa que me chamou. Isso. E a gente tá multiplicando esses caminhos. E também tudo começou porque o meu personal me chamou, aí eu não fui, fiquei relutando. Andressa foi antes. E aí depois que a Andressa foi, eu relaxei e disse, uma amiga médica foi, eu vou me abrir, vou permitir meu processo. E, gente, não tem nenhum arrependimento, zero arrependimento. Autoconhecimento é tudo, é aliviador, é transformador e ajuda. E tem que estar aberto, né, Raíssa? A gente tem que estar no momento para isso mesmo, sabe? Um momento para isso. De repente, quando seu personal chamou, não era o seu momento. Você foi no momento certo, na data certa, com as pessoas certas, no seu momento. Então, eu finalizo hoje cheia de gratidão. Vai entrar num dos meus motivos de gratidão diariamente. Agradecer por esse momento com vocês. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse mês de março, mês da mulher? Tanta coisa para a gente abordar. Eu poderia falar sobre menopausa, eu poderia falar sobre as intolerâncias alimentares, mas meu coração tocou que eu queria falar sobre inteligência emocional e como a gente pode utilizar a inteligência emocional a nosso favor, para o nosso cuidado da nossa saúde. Né? E como nós, que somos médicas e estudamos e gostamos disso, como nós também podemos ajudar os nossos pacientes. Então, assim, eu estou muito grata a vocês, a Araceli, a você, Raíssa, por terem aceitado prontamente o convite. A gente só precisou alinhar o dia, numa sexta-feira à noite, uma live que foi assim, de encher o coração mesmo e de brilhar os olhos, porque a gente lembra como é o processo, e minha gente, a gente aqui não falou 1/10 do que a gente poderia falar. Eu acredito que a mensagem que fica aqui é que vocês saiam da zona de conforto, vão estudar sobre o porquê vocês são como são, as crenças que vocês estão limitando, que não deixam vocês crescerem, não deixam vocês saírem do casulo e virarem, como a gente chama, borboletas, né? E viver esse processo, entendeu? É um caminho sem volta, apaixonante, e que cada vez mais a gente quer ler, quer estudar, e que quando a gente gosta das pessoas que estão ao nosso redor, a gente realmente convida, como diz você, a gente convida para que essas pessoas vivam esse momento. Quem pode viver, realmente, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Graças a Deus, minha amiga Araceli me convidou e eu prontamente fui com o Janderson no aniversário dele, o ano passado. O aniversário dele era 3 de maio, e nós fomos, aí eu fui falar com ele, ele ficou meio assim, mas é um caminho, assim, que eu digo que é libertador. Casou, agradecer aqui essas 20 pessoas que estão agora e as pessoas também que passaram um tempinho conosco, que precisaram sair. Vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Isso, agradecer todo o pessoal que está aqui com a gente, ouvindo, contribuindo também com suas perguntas, com os seus processos de parabéns aqui, o amigo Daniel, que está dando parabéns para a gente, está esperando mais uma live. Olha só o quanto é gratificante para a gente, né? E que quem tiver alguma dúvida, que quiser falar no direct, ou com a Araceli, ou com a Raíssa, pode mandar que a gente responda. Às vezes a pessoa fica intimidada, né, de botar uma pergunta aqui e de repente entender como é que funciona isso, e a gente pode responder. Meninas, são 9h10. Agradeço as duas de coração aqui por aceitarem o convite e por a gente
conversar de uma maneira tão leve, tão gostosa, Araceli. A Raíssa já tinha participado, sabe como é? Os pacientes, eles gostam muito desse formato de bate-papo. Tarsila, eu nem vou falar, porque Tarsila é a queridinha, já participou 3 vezes comigo. Tarsila. Sempre a gente faz, para você ver o que é um ecossistema de pessoas que pensam da mesma maneira, né? Que a gente quer crescer e quer cuidar do paciente junto. A gente é o médico além da medicina, né? Médico além da medicina. É, Fora da exatamente. caixinha. Exatamente. Então, boa noite a todos. Humano, né? Muito obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, meninas. Tchau.